Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um 360 da regularização de imóveis. Eu estou aqui para te ajudar a dominar a regularização de imóveis. Tá? Normalmente nós fazemos essa aula toda quinta-feira para que você tenha a oportunidade de entrar ao vivo comigo e tirar eventuais dúvidas que você tem aí. Então já fica o convite aqui para todos aqueles advogados que quiserem entrar ao vivo comigo, compartilhar a sua dúvida ou o seu caso prático. Fica aqui o convite para que você faça isso. Enquanto não tem pessoas para entrar ao vivo comigo, eu sempre seleciono perguntas da minha audiência que possa de alguma maneira te ajudar também em algum caso prático que algum advogado tenha feito. Perfeito? Então eu separei aqui 7 perguntas para a gente conversar um pouquinho, enquanto fica aqui o convite aberto para quem quiser entrar ao vivo e tirar dúvida a respeito de regularização imobiliária. Se você tem um caso prático aí, o momento de você entrar e compartilhar o seu caso é agora. Vamos lá. A primeira pergunta que já me fizeram aqui mais de uma vez é a respeito da seguinte, da possibilidade de se inventariar posse. É possível fazer inventário de posse? Primeiro eu preciso te esclarecer o seguinte, normalmente, em regra, ordinariamente, o inventário se dá através da propriedade. Você faz ali a reunião de todo o patrimônio, toda a propriedade que a pessoa tenha sobre determinado bem, ou porque pode ser imóvel ou não, e você faz o inventário. Só que, em grande medida, o país ele ocupa pelo menos 50% do seu patrimônio de imóveis através de posse. As pessoas estão na posse dos imóveis. E se eventualmente algum herdeiro se sentir no direito, e de fato ele está nesse direito, de inventariar uma posse, é possível. É possível sim inventariar uma posse. Só que, na verdade, o que será inventariado vai ser os direitos referentes àquela posse. Então não é igual à propriedade que você simplesmente faz ali o inventário e depois você pode simplesmente dispor daquele patrimônio. Pode vender, pode usar, gozar, dispor e reaver para si. Já no caso da posse, você simplesmente vai poder defender ela contra outra pessoa. Você não vai poder comercializá-la. Então, se você eventualmente inventariar essa posse, posteriormente você vai ter que transformar ela em propriedade. Daí nós ficamos aqui no impasse. Faz o inventário da posse ou tenta enquadrar nos requisitos da uso capião. O meu conselho para você adequar ao caso do seu cliente é verificar se preenche os requisitos para uso capião. Seu cliente vai pagar menos por isso e você vai ter menos burocracia para estar regularizando esse imóvel. E assim, depende do que o seu cliente quer também. Às vezes ele não quer entrar com processo de uso capião. Eu estou tentando imaginar aqui casos práticos, Porque, como vocês bem sabem, aqui no 360 eu trago casos práticos para a gente conversar a respeito disso. A aula principal mesmo é na terça-feira. Toda terça-feira a gente tem uma aula de conteúdo. Aqui vão ser vários assuntos, muitas das vezes misturado. Já é uma aula um pouco mais informal. Inclusive eu permito a entrada aqui de outros advogados para a gente poder bater um papo. Se você quiser, fica aí o convite, tá? Toda quinta-feira às 19 horas a gente está aqui para bater um papo. Então assim, você vai ter que analisar, verificar realmente se o seu cliente ele gostaria de inventariar essa posse, porque é direito dele. Se eventualmente você dá o conselho para ele e fala assim, olha, a gente pode fazer uso capião desse imóvel. Só que os outros herdeiros não concordam com isso. Daí você vai ter que analisar, porque é preciso partilhar aqueles direitos ali para todo mundo. Não é só do seu cliente, não é só de uma pessoa, é de várias pessoas. Então talvez a uso capião não seja uma saída. E a uso capião vai exigir coisas que no inventário não se exige, por exemplo. O que a gente traz aqui para você entender sobre isso é a questão da posse. No inventário não há necessidade de você efetivamente ter a posse daquele imóvel. Basta que você tenha os direitos envolvendo aquele imóvel, seja a propriedade ou a posse em si. Tá? Já no uso capião você vai exigir aí de fato que haja a posse ali naquele imóvel. Se for de um herdeiro só, você ainda vai ter que observar um outro requisito, que é a questão da posse exclusiva. Se o herdeiro de fato exerce a posse naquele imóvel ali. Então assim, você percebe que o inventário da posse ele traz mais complicações que você vai ter que analisar. E vai ficar mais caro. Tá? Então, a medida mais barata seria você analisar a possibilidade dessa usucapião aí. Se for em herança, se tiver herança no meio ali,
Essa posse do herdeiro, ela tem que ser observada com muita cautela, porque ela vai ter que ser uma posse exclusiva. Tá? O herdeiro vai ter que exercer aquela posse exclusiva. O STJ já se posicionou nesse sentido, é plenamente possível, o Estado de Goiás já tem jurisprudência nesse sentido. Se você for analisar o caso concreto, eu sugiro que você faça pesquisa de jurisprudência nesse sentido, especialmente aí no seu estado, para verificar se o tribunal já enfrentou essa questão, porque isso vai contar muito lá na frente. Tá? Beleza. Outra pergunta aqui que já me fizeram. Me explica, um advogado, né, comentou no YouTube assim, me explica como funciona o usucapião extrajudicial. Depois do cartório, preciso validar na justiça? É uma pergunta interessante que a gente aproveita para poder voltar, né, aos primórdios aí do Instituto e dizer exatamente como é que funciona. A usucapião extrajudicial ela surgiu com o Código de Processo Civil em 2015. Nós tivemos aí um ano de vacatio legis, foi quando em 2016, especialmente na data do meu aniversário, inclusive, dia 18 de março de 2016, nós tivemos a entrada em vigência da lei do processo civil, né, do novo CPC, 3005. Foi então que se permitiu que os advogados pudessem ingressar com essa usucapião diretamente em cartório. Tá? O que surgiu, na verdade, não foi uma nova modalidade de usucapião, simplesmente uma nova via para poder ser requerida. Então, se nós tínhamos apenas um caminho, que era uma estrada ali para poder trilhar, agora nós temos duas, que é na justiça e em cartório. E todas as decisões que forem formalizadas pelo cartório não precisam, respondendo à pergunta da advogada, não precisam de passar pelo crivo judicial. Então basta que haja ao trâmite daquela usucapião extrajudicialmente, ao final vai ser proferida uma decisão. Se assemelha à sentença no processo judicial. Então ao final o oficial de cartório vai dar uma decisão e essa decisão, ato contínuo, ele já vai praticar o ato na matrícula do imóvel. Porque de fato é ele que é o responsável. Né? O próprio provimento 149, mais conhecido como Código Nacional de Normas, do foro extrajudicial a nível nacional, ele determina que o oficial de registro da comarca do imóvel que é o competente para processar e julgar. Então, julgar é um termo errôneo, né, de se falar, mas ele vai decidir sobre aquele caso, decidir sobre a usucapião. Então, não tem que passar pelo crivo judicial. Se for extrajudicialmente, paga seus emolumentos ali. Especialmente no extrajudicial, é imprescindível que haja a situação pacífica, né? Não pode ter litígio ali. Então, se não houver, o extrajudicial se torna presente, é algo rápido que pode resolver o problema do seu cliente mais rapidamente. Tá? Então é isso, não tem que ir para a justiça. Quem achou aí que de alguma maneira tinha que ter um crivo judicial, não tem. O cartório extrajudicial consegue abarcar toda essa situação aí e vai transferir o imóvel de fato. Aí assim, deixa eu complementar aqui, porque a pergunta foi muito boa, mas vamos complementar um pouquinho aqui e problematizar o caso, né? Se eventualmente a pessoa está com processo judicial, tramitando ali, se eu não me engano é a próxima pergunta, eu estava com isso na cabeça. Mas enfim, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa está com processo judicial e aí simplesmente a parte não quer mais tocar o processo porque está achando que vai demorar demais. É possível converter aquele processo judicial em extra para ir lá para o cartório de imóveis? É plenamente possível, desde que não tenha havido nenhuma decisão de mérito. Se eventualmente o juiz enfrentou o mérito de alguma maneira, seja deferindo uma liminar, seja aplicando alguns efeitos ali da posse, a via extrajudicial se tornará impraticável, porque de fato já houve ali a experimentação ali daquele direito do cliente. Então você não vai poder fazer isso dessa forma. Então depende do momento que aquela usucapião estiver. Mas em regra, você pode pedir a suspensão do processo judicial e ir diretamente para o cartório tramitar extrajudicialmente. É um pouco complicado porque você tem que analisar a viabilidade financeira disso. Porque se eventualmente esse processo estiver tramitando, o cliente já pagou custas judiciais e você quer converter para o extra, você tem que analisar se realmente o cliente quer abraçar e porque isso vai ficar bem mais caro. Tá? Financeiramente para ele tem que compensar para que você possa apresentar essa solução para ele.
Vamos para outra pergunta aqui. Estou com o uso campeão extrajudicial no cartório. Na nota devolutiva me pediram para emitir certidões dos distribuidores. Não é o próprio cartório que tem que fazer isso? Isso aqui é um dos requisitos para provar que de fato não há nenhum litígio envolvendo aquele imóvel. O cartório se exige isso, né? A normativa, tanto a Lei 6.015 quanto os provimentos que regulam a matéria, exigem que é preciso apresentar essas certidões dos distribuidores para de fato provar que não há nenhuma discussão possessória envolvendo o caso do seu cliente. Só que essa responsabilidade de pegar essa certidão é do advogado. O advogado que precisa se municiar de provas e apresentar isso lá para o cartório. Então, respondendo, não é responsabilidade do próprio cartório fazer isso. Tá? Você é advogado que deve fazer isso. Claro, o cartório pode instruir alguma certidão ali, seja da Receita Federal, pode até fazer. Só que eu sugiro que você faça isso para, inclusive, apresentar isso juntamente na sua petição inicial. Se o cartório fez essa exigência, é sinal de que você deveria ter feito isso antes de protocolizar esse caso. Tá? As certidões elas servem para comprovar que não há nenhuma discussão envolvendo o imóvel do cliente. Isso vai permitir que o oficial de registro tenha mais segurança em decidir que não se trata de um caso de problema, né? Não está envolvendo nenhum problema ali do cliente. Tá? Observe isso aí. Você precisa apresentar essas certidões. E quais que são essas certidões? Deixa eu complementar a pergunta aqui da doutora. Você tem que apresentar certidões cíveis e criminais de primeiro e segundo grau, justiça civil e federal. Tá? Então tem que apresentar toda a certidão. Se eu não me engano, são 6 tipos de certidão. Civil e criminal, primeiro e segundo grau e federal. Tem que apresentar todas essas. Ah, Lucas, eu não consigo emitir a certidão pelo Tribunal de Justiça. Porque normalmente essa certidão ela é solicitada diretamente no site, né, do Tribunal de Justiça. São duas coisas aqui. Você não consegue emitir, você vai ter que solicitar a própria vara para fazer isso. E quando for positiva, ou seja, o objetivo é que não tenha nenhum processo ali envolvendo. Mas pode ter pessoas que têm vários processos. Eu, inclusive, estou com um caso de uso campeão lá no Mato Grosso e uma das certidões do nosso cliente, ele não saiu, né, basicamente, não saiu ali. Eu tive que solicitar que essa certidão fosse emitida pelo cartório distribuidor. Tá? Teve que pagar um valor ali, porque normalmente a certidão negativa ela é gratuita. A certidão positiva, para relacionar todos os processos que envolvem aquele caso, ela vai ser paga. O cartório distribuidor vai fazer uma pesquisa, vai verificar quais processos ele tem envolvendo aquele imóvel, aquele caso, né, aquela pessoa, e vai te dar uma relação. E lembrando, se essa certidão ela for positiva, você vai ter que demonstrar que não se trata de um caso de uso campeão envolvendo aquele imóvel. Aí cabe o seu poder de interpretação aqui para você verificar como que você vai fazer isso. É preciso você demonstrar que aquele processo, né, ou seja, uma certidão de objeto em pé, você vai ter que relacionar pelo menos a primeira cópia da petição para demonstrar que o pedido não se trata de um caso de eventual discussão possessória naquele caso ali. Tá? Se for outros processos, beleza. Mas se for alguma questão envolvendo posse de outros imóveis, por exemplo, você vai ter que demonstrar que aquele caso específico, aquele imóvel do cliente, não está sendo discutido na justiça. Isso é um requisito, né, que complementa aí os campeões extrajudicial para de fato demonstrar que não há nenhuma pretensão resistida naquele caso ali. O oficial de registro está lá para ver se tem alguém brigando pelo imóvel. Se não tiver, aí ele se torna competente para poder decidir. Próxima pergunta aqui. O cliente não tem condições de pagar o uso campeão extrajudicial. Me falou isso depois que dei entrada. Como fazer agora? Primeira coisa, vai a bronca aqui, né? Você deveria ter sentido isso. Você deveria ter observado que o cliente não tinha condição. Não dá para ir com sede ao pote ao Instituto da Uso Campeão Extrajudicial, porque é mais rápido e tudo mais, só que você tem que fazer um levantamento. Isso antes mesmo de fechar com o cliente. O cliente precisa estar ciente disso. Tá? Eu sei que você me perguntou, eventualmente, eu já te respondi no particular ali, mas eu preciso registrar isso aqui para você e vou complementar aqui novamente.
você precisa apresentar esse demonstrativo antes mesmo de fechar com o cliente. Ele precisa fazer uma investigação se ele consegue arcar com esse custo. Tá? Esse é o primeiro recado. A segunda coisa é o seguinte: o cliente não tem condições de pagar o uso campeão extrajudicial, me falou isso depois que você deu entrada. Depois que você deu a entrada na uso campeão extrajudicial, não há como você pedir devolução do valor pago. Até mesmo porque os valores na uso campeão eles são fracionados. Você vai pagar ali em 4 momentos. Aqui abre uma discussão até mesmo dos colegas registradores, porque não é pacífico essa interpretação de cobrança. Mas dos principais que eu já atuei, né, e atuo diariamente, eles identificam que essa é a maneira correta de se cobrar. E qual que é essa maneira? Você tem que pagar ali 50% dos emolumentos na entrada, simplesmente para fazer a autuação. Você faz o protocolo, daí o cartório vai poder analisar aquela documentação. Depois que se dá a entrada no procedimento e chega-se na etapa de notificação, é claro, vai ter as notificações, você vai ter que pagar também cada uma delas, mas suponhamos que deu tudo certo e o oficial de registro vai decidir. Daí, após a decisão, você vai pagar novamente aqueles 50% dos emolumentos, ou seja, completando-se os 100% dos emolumentos para protocolo, tá? E depois da decisão, qual que é o ato que se pratica? É o ato de registro na matrícula daquele imóvel. Daí cobra-se 100% do valor novamente. Ou seja, é como se o valor de registro ele fosse cobrado 2 vezes. Se eventualmente o valor de registro para uma uso campeão for R$5.000, R$2.500 no início, R$2.500 ao final de tudo você vai ter que pagar ali R$10.000. Tá? 5 de entrada e 5 após a decisão, para registro de fato. Então basicamente essa é a cobrança que alguns colegas registradores utilizam como forma interpretativa. Já outros cartórios utilizam a seguinte interpretação. E essa primeira que eu falei é a que tende a vingar. Tá? É que um registrador lá em São Paulo teve essa interpretação e os demais colegas das federações, dos entes federados, começaram a utilizar esse modelo de cobrança. Obviamente porque valoriza e beneficia eles. Tá? E realmente, se você for analisar o Código Nacional de Normas, há interpretação para isso. Porque não deixa muito claro isso. Tá? Inclusive, eu acredito que está na hora do CNJ se posicionar nesse sentido e, de fato, afirmar que a cobrança é desta forma e não deixar essa interpretação um pouco à livre escolha dos registradores. Tá? O primeiro ponto é isso. Agora, adentrando, de fato, a resposta da doutora, é o seguinte. O que você vai fazer? Né? O cliente pagou... Pelo que eu estou percebendo aqui, você deu a entrada, né? Então ele pagou 50%. Então provavelmente deve ter chegado. Você não falou aqui, mas provavelmente deve ter chegado numa etapa de pagar novamente e o cliente falou que não tem valor. Você vai ter que ter alguma opção. Ou você vai acordar com o cliente para ele arrumar esse dinheiro para poder efetuar esse pagamento, tá? Porque de fato deu a entrada no cartório. Se você não cumprir a exigência do cartório, o cartório vai arquivar e aí vai dar como desistência, vai dar como deside. O caso vai ser encerrado e não vai ser enfrentado o mérito. Tá? Ou você vai poder falar para o cliente o seguinte, que ele vai ter a alternativa de ingressar com processo judicial, tentando a gratuidade da justiça. Só que aí você vai, né, se enrolar toda, porque já houve o trabalho de você protocolizar a uso capião. Se você protocolizou de fato, já houve o pagamento da ata notarial. Então, acredito que deve ter acontecido isso. O cliente deve ter pagado a ata notarial. Quando chegou no cartório para protocolar, provavelmente o cliente achou que já tinha pago. Né? Ou seja, você tem que explicar todos os valores para ele antes de dar a entrada. Mas há a possibilidade de você levar para a justiça. De você levar isso para a justiça e tentar uma gratuidade. Mas é uma tentativa. Né? Nada garantido. E isso você acaba tendo mais serviço para poder fazer. O que acaba te enrolando aí. Tá? Então, o que eu te recomendaria é tentar, primeiro, ver se o cliente tem condição de pagar isso de alguma forma, solicitar empréstimo com alguém ou algo do tipo, ou tentar, de fato, uso campeão judicial, tentando a gratuidade. Só que você vai ter que adequar todo o processo, vai dar um trabalho aí, e de fato eu acredito que o cliente não vai conseguir te pagar, né? Porque se ele está com problema para pagar os cartórios, provavelmente ele também não vai conseguir te pagar. Então, o que fica de aprendizado, né, para você não fazer mais isso e de fato esclarecer para o cliente todos os valores antes de dar a entrada no procedimento. Outra pergunta aqui, né, a quinta pergunta.
Como fazer uma petição inicial? Me dê dicas práticas disso. A pessoa comentou isso num vídeo meu que falava sobre uso capião. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que fala sobre como fazer uma petição inicial. Eu vou deixar aqui em cima no card para você poder acessar se você quiser ver algo mais detalhado. Mas é claro, para não ficar sem resposta, eu vou dar aqui a resposta para a doutora e de fato responder. Primeiramente, o que eu considero, né, como mais relevante numa petição inicial é a narrativa. É de fato você construir a sua narrativa mostrando exatamente como que houve a aquisição daquele imóvel. Se foi através de invasão, né? Invasão não, né? As pessoas elas passam a cuidar, né? Eu ouvi isso num evento lá em São Paulo de regularização de imóveis, achei muito interessante. Né? Você falar que a pessoa invadiu o imóvel é pejorativo. Agora, se você fala que ela passou a cuidar, fica mais suave. Então vamos utilizar essa nomenclatura. Se a pessoa passou a cuidar do imóvel, se ela comprou, se ela recebeu em doação, qual é a natureza da posse ali. Isso precisa estar muito claro na sua petição inicial. É imprescindível que isso aconteça. Tá? Uma petição inicial bem feita, ela demonstra exatamente como que a pessoa entrou naquele imóvel. Tá? A narrativa é a mais importante. A parte jurídica que você vai fundamentar, ela, na minha opinião, ela é a menos importante. Porque tanto o juiz quanto o registrador, eles sabem exatamente o direito que está sendo envolvido. Então, pela própria narrativa que você fizer, ele já vai identificar o que se aplica no caso concreto. Só que, é claro, não dá para nem o juiz, nem o registrador dar uma decisão extra petita, que vai além daquilo que você pediu. Então, você precisa, de fato, demonstrar juridicamente que aquele pedido seu é plenamente viável na legislação. Tá? Então, desenhar bem a aquisição da posse, desenhar bem como que se deu a aquisição daquele imóvel e a partir de qual data, aqui na uso capião, é muito relevante que você demonstre datas. Se o cliente fez uma reforma, qual data essa reforma foi feita? Se o cliente comprou, qual data foi feita? E data exata, não estimada. Deixar para colocar a data estimada somente quando você não tiver essa informação. Tá? Outra situação muito relevante que eu não vejo muitos advogados, principalmente meus alunos e mentorados, eu nunca vi eles me apresentarem isso, é colocar, e eu sempre dou o conselho para que assim o faça, é colocar fotos no imóvel. Fotos do imóvel. O cliente sempre fez aniversários do imóvel. O cliente sempre confraternizou naquele imóvel, deve ter vídeos ali. Utilizar essas provas que foram, né, escoou no tempo aí, para de fato municiar o seu cliente de mais provas. A utilização dessas provas é muito relevante. Tá? Vamos ver o que mais. De fato, fazer os pedidos muito bem desenhados. Seu pedido ele tem que estar claro, ele tem que estar muito objetivo com o que você pretende. Demonstrar quem são as partes que estão requerendo, tá? Isso é relevante também, para que tanto o oficial de registro quanto o juiz, dependendo, né, de qual tipo de uso capião você vai utilizar, ele entenda exatamente o que você quer. Né? Na época que eu trabalhava no cartório, eu já peguei petição inicial que nem o advogado sabia o que ele estava requerendo direito. A gente tinha que interpretar ali o que estava acontecendo para poder fazer uma devolutiva, para pedir o cara para poder explicar o que ele queria. Então, assim, são situações que acabam demorando mais o procedimento. E se você se prepara e se você faz isso de forma antecipada, quem tenha a mais ganhar aqui vai ser seu cliente. Tá? E, consequentemente, você também, dependendo da forma de honorários que você acordar com ele, se vai ser o pagamento ao final, e também, se eventualmente você quiser, de fato, se caracterizar e ser reconhecido pela área de regularização. Quanto mais qualificado for o serviço que você prestar, mais clientes você tende a conquistar. Então, basicamente é isso. Eu vou deixar aqui, né, no card, como eu já disse, sobre todo o detalhamento aí da petição inicial, mas alguns conselhos principais que eu daria para vocês são essas. Provas, detalhar bem a forma de aquisição. Outra coisa, é imprescindível, você tem que demonstrar que não cabe outro tipo de regularização. Tanto no uso capião judicial quanto extrajudicial, é imprescindível demonstrar que se trata da única via a regularizar aquele imóvel. A uso capião, como vocês bem sabem, ela é uma via alternativa de regularização de aquisição originária.
E ela é um tipo de regularização que vem posterior às demais. Então, primeiro você analisa se cabe algum outro tipo de regularização, para somente então pensar no uso capião. Então, na sua petição inicial, você tem que deixar bem claro que não há outra forma de regularizar. Exatamente por isso que você está requerendo a uso capião. Tá? Conselhos ótimos aí para você colocar na sua petição inicial. Outra pergunta aqui, são 7, tá, pessoal? Nossa aula vai durar 35 minutos, mais ou menos. Geralmente eu gosto de fazer uma aula rápida, mas uma aula prática que eu trago coisas pontuais, para você poder ouvir, seja dirigindo, colocar ali só o áudio para você ouvir, ou se você quiser escutar na hora do almoço. Uma aula rápida antes de dormir. É algo rápido porque aulas mais longas, elas precisam de uma interação tanto minha quanto sua. Então, se eu estivesse aqui batendo um papo com outro advogado, a gente poderia dar uma estendida melhor. Ou se eu tivesse passado para você fazer alguma atividade prática, aí sim se justificaria uma aula mais longa. Mas uma aula rápida dessa aqui, a gente pode fazer ela em 35 minutos, que isso comprovadamente retém mais a sua atenção e é isso que eu quero com você. A pergunta, cadê? Número 6. Quero atuar na regularização de imóveis, mas os clientes não vêm. Como você conquista clientes? Vamos lá. Engraçado que uma pergunta dessa seria tema de uma outra aula, né? Só para isso. Na verdade, a maioria das perguntas aqui a gente pode trazer como se fosse uma outra aula. Vamos pensar nisso. Bom, conquista de clientes. A primeira coisa que eu preciso te alertar, e aqui já vai um alerta geral, é que a advocacia como um todo, você precisa ser comunicativo. Aqui as pessoas tímidas vão ficar com raiva de mim e eu peço licença para comentar uma coisa. A advocacia não dá espaço para quem é muito tímido. A verdade é essa. Se você se considera uma pessoa muito tímida, se você não comunica muito com as pessoas, liga um ponto de alerta nisso. Não estou falando que é um problema geral e que não tem solução. Tem solução sim. Mas a comunicação na advocacia, ela pode te levar para um nível que uma pessoa que tem pouca comunicação não vai atingir. Tá? A advocacia é preciso que você se comunique com pessoas, tanto com colegas advogados, né? É preciso que você tenha uma desenvoltura para gravar vídeos. Isso é um processo, você não vai do nada abrir uma live igual eu estou fazendo aqui agora, se você não tem o costume de fazer isso, e já vai começar a se sentir à vontade. Não é bem assim, é um processo. Se eu contar para vocês aqui que na época da faculdade eu tinha vergonha de apresentar trabalho, vocês iriam acreditar? Isso é verdade. Tudo na vida é treino. Então você precisa treinar essa comunicação. E uma forma muito boa de você treinar a comunicação é gravando vídeos para você mesmo assistir. Então, a forma que eu estou comunicando aqui com vocês é a forma como que eu comunico juridicamente, formalmente. Claro que uma hora ou outra a gente faz uma brincadeira aqui e tudo, mas é uma linguagem mais formal, no qual eu estou passando conhecimento jurídico para vocês. Geralmente é uma linguagem mais jurídica, porque eu estou falando com advogados, não estou falando especialmente com clientes. Tem clientes que me assistem no YouTube também, mas não é exatamente para quem eu estou falando. Estou falando para advogados. Então, a nossa comunicação aqui ela é jurídica, uma linguagem mais séria. Tá? Isso é uma característica minha. Tem gente que ensina rindo, fazendo piada, e está tudo bem. Cada um tem sua característica. Só que o que eu estou chamando a sua atenção aqui é, primeiro, para você observar a sua maneira de comunicar, se você é uma pessoa comunicativa ou não, porque esse é um ponto de alerta. A outra coisa é identificar qual é o tipo de linguagem que você se sente mais à vontade. Se é fazendo uma gracinha, se é brincando, se é falando mais sério, tá? Isso é preciso se atentar. Lucas, mas o que isso tem a ver com conquista de cliente? Tudo. Tudo. Porque o cliente, tanto presencialmente quanto através de um vídeo, você precisa saber se comunicar bem. E a comunicação ela começa você treinando. Se você é uma pessoa que é tímida, a sua comunicação, tanto presencialmente quanto no vídeo, ela vai ser um pouco mais retraída. E você pode ser uma pessoa que entenda de legislação excepcionalmente bem. No momento de gravar um vídeo, no momento de comunicar com alguém, se você começa a gaguejar, se você começa a demonstrar sinais de insegurança, isso é péssimo para você. Isso eu não estou falando nada de conhecimento em si da uso capião ou de regularização. A sua linguagem corporal para com o cliente
vai ser perceptível. E normalmente pessoas inseguras não passam confiança. E o cliente não vai fechar com uma pessoa que não é segura de si. Então a primeira coisa é você começar a ter uma comunicação melhor. Para você de fato demonstrar ali que tem segurança no que está falando. Tá? E aí você vai começando aos poucos. Começa a gravar um vídeo, começa a se assistir para ver como é que foi a sua desenvoltura naquele vídeo. E comunicar com pessoas. Né? Qualquer lugar que eu estou, que eu tenha a oportunidade de falar que eu sou advogado e trabalho com regularização de imóveis, eu faço. Porque disso pode ser uma coisa boa para você. Teve um dia que eu estava aqui num restaurante aqui na minha cidade, chama Cacerato. Inclusive, acredito que a maioria de vocês, todas as capitais, o Cacerato está presente, né? Eu estava lá, fui pedir um espetinho para comer, e aí do nada o garçom falou assim para mim, ele brincou, né? Porque eu falei assim, olha, hoje eu vou pedir uma água. Tava todo mundo pedindo cerveja, né, nas mesas ao lado. E eu falei, não, hoje eu vou passar vergonha, eu vou pedir só uma cerveja. Brinquei com ele, né? E aí ele do nada sentiu que eu fiz uma abertura com ele, fiz uma brincadeira com ele. Ele se sentiu à vontade de comunicar comigo. Falou, nossa, cara, falar em bebida, eu perdi a minha carteira porque eu caí numa blitz. Daí começamos a conversar, falei que era advogado. Ele, nossa, que legal, tal, tô fazendo direito também, tô no 10º período de direito. Gerou uma conexão ali, gerou uma comunicação, a gente foi conversando. Na primeira oportunidade que eu tive, eu demonstrei para ele que era um advogado que trabalhava com regularização de imóveis. Na mesma hora ele falou assim, cara, eu estou precisando resolver um caso da minha família que envolve imóvel. Você consegue resolver para a gente? Já peguei o telefone do cara, a gente avançou a comunicação e eu estou aguardando ele a tomar algumas decisões para poder mandar alguns documentos para mim. Então veja que uma simples comunicação com um garçom num bar pode gerar um cliente. Isso você tem que estar atento. Você é advogado 25 horas por dia e você precisa demonstrar isso. Se você é uma pessoa que quer trabalhar com a advocacia para o resto da sua vida, a comunicação vai estar presente em todos os momentos para você. E se você é uma pessoa tímida, isso é um ponto de alerta para você começar a mudar isso. Ser mais comunicativo, poder ajudar pessoas, porque para ajudar pessoas você vai ter que se comunicar. Tá? Então, Lucas, mas a pessoa perguntou aqui para você como que você conquista clientes. Você está me falando de comunicação? É a base. Como é que eu vou falar para a pessoa fazer um vídeo, que é o que nós fazemos aqui no escritório, né, para seja fazer uma publicação no Instagram, né, fazer uma live dessa, fazer um vídeo para chamar para um evento, se a pessoa não se comunica bem? Comunicação é a base. Então, assim, um conselho que eu daria para quem está pensando em captar mais clientes, para poder afinar mais o escritório ali, para poder colocar mais clientes para dentro da base, é afinar a comunicação. Não é nem marketing, porque marketing você pode contratar uma pessoa para poder apertar os botões certinhos ali e dar tudo certo. Mas a base de tudo vai ser a comunicação. Você precisa trabalhar a comunicação para a conquista de clientes. Seja no offline, que é no 1 a 1, ou seja através de um vídeo na internet. Beleza? Então vamos aqui para a nossa 7ª... Tá vendo? O bacana do 360 é que a gente pode falar de vários assuntos, né? A gente fala de campeão, fala de educação, fala de inventário, fala de petição inicial. É uma aula realmente com vários temas aí, eu acho isso muito bacana. A 7ª e última pergunta é o seguinte. Tenho medo de atuar na regularização de imóveis e não conseguir regularizar. Eu travo quando me deparo com um desafio e vejo que a regularização é um desafio muito grande. Me sinto insegura. Olha, o que eu preciso dizer para esse advogado aqui, advogada, né? Insegura. Advogada. Para essa advogada, eu preciso dizer o seguinte. A sua insegurança, ela está no fato de você não dominar aquele procedimento. Pelo que eu percebi, você não tem domínio total daquela regularização. Por exemplo, vou fazer uma analogia aqui e você vai entender. Quando você estuda, quando você foi tirar a carteira de motorista e falaram para você que teria uma prova teórica, aquela provinha que a gente faz, né? Se eu não me engano, na minha época foi no computador, não sei se hoje ainda está sendo, mas eu acho que sim. A partir do momento que você ficou sabendo que ia fazer uma prova, te bateu um medo, falou, putz, eu achei que ia ser só a prova prática, vai ter uma prova escrita, tem coisa teórica para decorar, te bateu uma insegurança. A primeira coisa que você fez foi o quê? Estudar o que ia cair. Isso é fato. Você vai prestar uma prova, você tem que saber o que vai cair.
Você vai fazer um teste, você tem que saber o que vai cair. Então, como é que se prepara para o procedimento de regularização? Ela não falou qual aqui, né? Vamos trabalhar de forma genérica. Para qualquer tipo de regularização, você precisa conhecer os procedimentos e entender quais serão os possíveis desdobramentos. Você tem que pensar no pior cenário possível. Aqui no escritório, quando eu vou analisar um caso, né, para a gente saber se vai ser cliente do nosso escritório ou não, a primeira coisa que eu analiso é as possibilidades de resolução. E também as possibilidades daquilo dar errado. Porque se der errado depois que a gente entrar, eu não vou conseguir mensurar todas as possibilidades de erro, de dar errado. Mas pelo menos algumas possíveis eu preciso. Para que aquilo me dê segurança de falar, se isso acontecer, eu já mudo de rota ali e já consegue resolver o problema. Então uma forma de você ganhar segurança para atuar na regularização é conhecer todos os procedimentos de regularização. E os principais, por exemplo, né? Nós temos aí uso capião, inventário e adjudicação compulsória. Se você entender todos esses procedimentos, nossa, você vai ganhar aí uma margem de poder regularizar pelo menos 70% dos imóveis no país. Tem outros tipos de regularização também, loteamento, incorporação, né, direito de laje. Tem vários outros que são assim menores, né? O volume é menor, que você pode se especializar num segundo momento. Mas inventário, uso capião e adjudicação tem que estar desenhado ali na sua cabeça para você saber conduzir com segurança. Tá? E entender os possíveis desdobramentos. Quais são os possíveis caminhos a serem feitos. É judicial? É extrajudicial? Dá para fazer assim? Dá para fazer daquele jeito? Então você precisa desenhar como que você vai fazer isso. Fazendo isso, você vai ter, de fato, domínio daquela regularização e vai poder conduzir isso de forma segura e passar uma segurança para o seu cliente também. Porque a sua insegurança ela vai ser transmitida para o cliente. O cliente, fatalmente, ele não vai fechar com o advogado que estiver inseguro ali. No momento da apresentação da proposta e de desenhar para o cliente exatamente como que vai ser feita aquela regularização, você precisa passar confiança para ele. Não é só falar juridicamente o que vai ser feito. A sua comunicação ela tem que passar essa confiança. Da mesma forma que você não vai marcar uma reunião sem estudar o caso do cliente, você não pode fechar com ele sem entender exatamente o que está acontecendo. Então você entendeu o caso do cliente, apresentou proposta de forma confiante, mostrou para ele que é possível regularizar. Jamais prometa que vai regularizar, mas se é possível, farei de tudo para que isso aconteça, fatalmente ele vai ter segurança em você. Mas para isso você precisa conhecer o procedimento. Tem que estudar, tem que adquirir cursos, tem que fazer mentorias, seja a forma que você se sentir seguro. Tá? Ao lado de pessoas que já atuam na regularização, uma maneira de você ganhar segurança também é fazer parceria com quem atua muito na regularização de imóveis, porque você vai encurtar um caminho ali, você já vai conseguir sair na frente do que você tem que começar do zero aquele estudo. Tá? Considere essas possibilidades para que você possa dominar a regularização de imóveis. E eu estou aqui para isso, eu estou aqui para te ajudar. Essa aula é exatamente dedicada a você que quer de fato dominar a regularização e está aqui estudando comigo para isso. Tá? Pessoal, o que eu tinha preparado para hoje é isso. Agradeço a todos aqui que estiveram ao vivo comigo e também eventualmente assistiram do gravado. Nos vemos na terça-feira que vem com aula de conteúdo. E acompanhe os conteúdos aí que tem muito conteúdo bacana para você, tá bom? Obrigado pela presença, nos vemos na terça-feira que vem. Um abraço!